Wesley, Jaque. Alisson, Sérgio, Ana. Vamos entrando todo mundo aí. Tá faltando a Jojo. Luiz também tá aí já. Magna. Cristiana também chegando agora. Vamos entrando aí, galerinha. Tava com saudade de vocês, né? Samuel também. Bom, então voltando, gente, é uma ordem preferencial, tá? Essa ordem está listada lá no artigo 835, começa com dinheiro, em segundo lugar, títulos da dívida pública, né, da União, Estados, Distrito Federal, com cotação em mercado, títulos e valores mobiliários, com cotação em mercado, veículo de via terrestre, bem imóvel em geral, semovente, ou seja, cachorro, gato, vaca, cavalo, é semovente, tá, gente? Professora, pode penhorar o cachorrinho? Pode. Se o cachorrinho tiver valor de mercado, pode, gente. Claro que né, a gente não vai penhorar, né, o vira-latinha, porque ele não vai ter valor de mercado. Mas se for um cachorro de raça, pode ser penhorado? Pode. Ai, professora, também corta meu coração, gente. Mas tem valor comercial, tá? Igual, por exemplo, minha irmã, ela tem criação de pitbull. Cada cachorrinho que nasce é 3, 4 mil reais. Imagina, acabou de nascer uma ninhada de pitbull. Pode penhorar? Pode, tá? Pode penhorar os bichinhos. Por quê? Porque é semovente. Tá tendo até bastante discussão a respeito disso, né? Da questão da personalidade do bichinho, se ele pode ser tido como um semovente, como um bem móvel, enfim, tá? Tem bastante discussão em relação à questão do cachorro, do gato, né? Mas, a princípio, tá? É possível fazer essa penhora sim. Embora, né, eu também faça essa ponderação com o coração cortado. Que eu também amo bicho, gente. Mas, né, vamos... Como eu falei para vocês, esse semestre a gente tem que deixar o coração um pouco de lado, não é verdade? Tá? Navios e aeronaves, a gente pode fazer a penhora também desses bens, tá? Ações e cotas de sociedades simples empresárias, percentual de faturamento de empresa, né, devedora, é possível fazer? E a gente vai ver cada uma dessas possibilidades aqui, gente, nós vamos ver elas de forma bem específica, tá? Então, principalmente essa questão da penhora de ações e cotas de sociedade simples, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com a continuidade da sociedade, né, da empresa, com a possibilidade de fazer a penhora, mas já haver caixa suficiente para poder pagar funcionário. A gente vai ver a respeito de tudo isso. Percentual de faturamento de empresa devedora. Então, a academia de ginástica está devendo. Aí chegou o dia do pagamento do boleto. Tá? Aí teve aquela chuva de dinheiro entrando. Pode fazer penhora de percentual? Pode. Mas sempre verificando o caso concreto para que haja a possibilidade da continuidade aí das atividades econômicas daquela determinada empresa, tá? Pedras e metais preciosos também é possível, né, gente? A, a penhora. Inclusive, né, nesse ponto aqui, um aluno meu que tem conhecimento em relação a joias falou que esse artigo aqui, esse inciso, ele estaria mal formulado, que a gente teria metais semi-preciosos apenas, tá? Na verdade, pedras semi-preciosas apenas. A única pedra que é preciosa mesmo é o diamante. As demais pedras seriam semi-preciosas. Eu não sabia disso, né? Mas enfim, tá? Então pode penhorar a joia? Pode, tá? Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Então, fiz um contrato de promessa de compra e venda, tá? Eu posso penhorar aquele bem que ainda não foi transferido para o meu nome? Pode. Por quê? Porque você tem uma promessa de compra e venda ali, tá? Ou outros direitos. Esse rol aqui, gente, é um rol aberto, né? Essa ordem de preferência aqui de penhora é uma ordem aberta. Então, se houver, né, depois disso tudo que a gente listou, se houver outras situações, outros bens para serem penhorados, entra aí no inciso 13 do artigo 835.
tá? Lembrando, gente, que essa é uma ordem preferencial, pelo amor de Deus, tá? É uma ordem preferencial. É possível, né, que haja ali uma flexibilidade em relação à questão da penhora? Vai ser assim, não, tem que seguir essa ordem necessariamente? Não, tá? É uma ordem preferencial, ok? Bom, alguma dúvida, gente? Dinheiro sempre em primeiro lugar, né? Por quê? Porque vai satisfazer o interesse do exequente, né? Já de plano. A melhor coisa que tem é quando você tem a penhora em dinheiro. Nós vamos falar da penhora online um pouquinho mais adiante, mas é a melhor situação que existe. Por quê? Porque você não precisa de vender bem para poder conseguir o dinheiro, você não precisa de fazer adjudicação, nada disso. Achou dinheiro na conta, é a melhor situação, tá? Bom, é possível, gente, para poder substituir a penhora, a questão de oferecer fiança bancária ou seguro garantia judicial. Inclusive, eu não sei se vocês acompanharam, mas anteontem teve uma notícia a respeito do rompimento da barragem de Brumadinho, em que o juiz ele deu um prazo para a Vale oferecer bens à penhora ou dinheiro, né? Ou fiança bancária ou seguro garantia judicial, tá? Para poder, no caso ali, oferecer uma garantia de pagamento das indenizações. Olha que legal. Tá bem em cima da nossa matéria, depois se vocês quiserem pesquisar, tá? É uma notícia que saiu anteontem. Não sei se foi ontem ou foi anteontem, acho que foi anteontem, tá? A respeito dessa possibilidade aí que foi dada, né, à Vale, que é executada para poder fazer a substituição dos bens que estão penhorados por dinheiro ou por seguro garantia, tá? Ou por fiança bancária. Bom, se por um acaso, isso é muito importante, e se por um acaso, professora, o que foi descumprido, a dívida que foi descumprida, foi uma dívida referente a um financiamento habitacional, vai seguir essa ordem? Vamos supor, né, que nesse caso a gente tem um crédito com garantia real, tá? No financiamento habitacional, gente, como é que ele funciona? Assim como na alienação fiduciária de veículo e tudo mais. Como é que funciona, gente? O bem que está ali sendo financiado é dado em garantia da dívida. Nesse caso, eu vou respeitar aquela ordem de penhora de bens, aquela ordem preferencial, ou eu vou direto no bem que foi dado em garantia? O que vocês acham? Vou esperar vocês me responderem. Porque não é monólogo, né, gente? É aula. A aula tem que ter interação, não é verdade? Eu fico falando aqui, vocês ficam só escutando. E aí? Se for um crédito com garantia real, financiamento de carro, financiamento de casa, eu vou, no caso, se não houver o pagamento, eu vou ter que ir para aquela ordem preferencial lá, ou eu vou direto no bem que é garantido do contrato? Bem. Hein, No Glenn? bem, Pode falar. no bem garantia, não? No bem que é garantia, tá? Direto no bem que é garantia. Professora, gente, tem a garantia para isso, tá? Então, você vai direto no bem que é garantia do contrato. É o que diz, inclusive, o parágrafo 3º do artigo 835. Na execução de crédito com garantia real, penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. E se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora, tá? Então, eu vou direto no bem que foi dado em garantia. Não tem discussão a respeito disso. Ah, professora, mas e se achar dinheiro na conta da pessoa? Essa pesquisa nem vai ser feita, gente, tá? Nessas situações, eu vou direto no bem que foi dado em garantia, ok? Cuidado com isso, viu, gente? Existe uma outra situação também que vocês têm que tomar bastante cuidado, tá? Vamos supor, gente, que a minha execução, ela é muito alta, né? Vamos supor que a minha execução seja no importe de a dívida da Jaqueline, que é executada, ela está no importe de R$ 1 milhão. Beleza? Vamos supor que as custas desse processo, elas estão em torno de R$ 100 mil, tá? Hipoteticamente. Uma execução de 1 milhão e as custas no importe ali de R$ 100 mil, certo? Nesse caso, gente, eu achei um patrimônio só da Jaque no valor de R$ 70 mil. Só achei isso. Eu posso penhorar esse bem?
Vocês acham que pode penhorar esse bem ou não? A execução ela é de 1 milhão, só as custas da execução estão no importe de 100 mil reais e eu só achei um bem de 70 mil reais. Pode penhorar esse bem, sim ou não? As perguntinhas boas, né, gente? Pode penhorar ou não? O que vocês acham? Eu acho que pode. Então, gente, não pode. Não se levará a efeito a penhora quando for evidente que o produto da execução dos bens encontrados vai ser totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. É o que diz o artigo 836. Então, gente, se eu só achei bem que paga só as custas da execução, não paga nem o principal, não paga nada, 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 nada. Se pagar pelo menos as custas e um pouquinho da dívida, pode penhorar? Pode. Mas se os bens encontrados pagarem só as custas da execução, essa penhora não vai ser levada adiante. Tá? Por quê? Porque como nós já estudamos, o processo de execução não é para poder, gente, levar a situação do executado a uma situação que é incompatível com a dignidade. O processo de execução não é vingança, tá? Então, se o único bem ou os únicos bens que eu encontrar, né, se eles forem penhorados, eles vão pagar só as custas da execução, não vão pagar nada da dívida, essa penhora não vai ser levada adiante. É o que diz a redação do artigo 836. Vocês estão vendo que muitas coisas que a gente consegue entender agora, a gente entende porque a gente sabe dos princípios. Então, os princípios da execução, gente, são essenciais, tá? Menor gravosidade, dignidade, né? A gente sempre tem que levar isso em consideração, tá? Ah, professor, e se por um acaso encontrasse 150 mil reais de bem? Poderia ser penhorado? Poderia. Por quê? Porque eu pagaria, né, as custas, eu teria condições de pagar todas as custas do processo e ainda pagaria, né, mesmo que seja ínfimo, gente, um valorzinho aí referente à dívida de 1 milhão de reais, né? Então, aí nesse caso eu poderia levar a penhora adiante, mas se o bem penhorado for totalmente absorvido pelo pagamento das custas do processo, essa penhora não vai ser levada adiante, tá? Isso é muito importante, viu, gente? Professor, o oficial de justiça foi na casa do executado e não achou nada de bem passível de penhora. Vivi muito isso, gente. Né? Eu já falei para vocês, acho que eu já comentei, eu fui estagiária no Conselho Regional de Enfermagem, no Corém. E aí eu trabalhava lá na procuradoria, né? Eu era estagiária lá da procuradoria e a gente mexia com o processo de execução fiscal. E aí o que acontece? O que eu mais via nos processos eram as certidões do oficial de justiça dizendo que tinham ido lá na casa do executado e que chegou lá, achou uma cama velha, uma mesinha de cabeceira, um guarda-roupa, um fogão que não estava funcionando direito, achava só os bens que guarneciam a residência, uma televisão de tubo, só os bens que guarneciam a residência, não achava mais nada, né? Eu vi muita certidão nesse sentido. Se por um acaso, gente, o oficial de justiça se deparar com essa situação ao realizar a penhora dos bens do executado, qual que vai ser a providência que ele vai tomar? Nessa situação, ele vai listar todos os bens, tá? Que forem encontrados, né, no local que ele está realizando a penhora. Então, ele vai listar os bens e vai colocar o executado como depositário desses bens. É o que diz o artigo aí, o parágrafo 1º do artigo 836, tá? Isso independe de determinação judicial expressa. Então, o oficial de justiça, de ofício, ele já faz isso. Foi lá, não viu bens passíveis de penhora, vai listar todos os bens que ele encontrar, né, pormenorizadamente, e vai colocar o executado como depositário desses bens e vai aguardar novas instruções por parte do juiz. Nesse caso, o juiz ele intima o exequente para poder dar prosseguimento no feito, indicando, por exemplo, outros bens passíveis de penhora. Belezinha, queridos? Alguma dúvida até o presente momento? Não? Então, vamos entrar, tá, na matéria de hoje, especificamente. Alguma dúvida? Tranquilo? Sim? Eu não entendi essa parte, professor. Você pode explicar de novo, por favor? Claro, essa parte da questão dos bens de não encontrar bem, passível de penhora? Isso. Claro, explico sim. Vamos supor o seguinte, Magna, vamos supor que a Ana Paula, tá? Ela está sendo executada por uma dívida de uma nota promissória que ela assinou com Wesley, ok?
valor de R$ 5.000, certo? Aí o oficial de justiça não houve o pagamento, né? A Ana Paula ela foi citada para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias. Daquele jeito que a gente estudou, né, gente? Se ela pagasse no prazo de 3 dias, ela seria beneficiada com uma redução dos honorários para 5%. Os honorários já foram instituídos de plano para 10%, pagou no prazo de 3 dias, reduz para 5%, não pagou no prazo de 3 dias, pode aumentar até 20%. E aí ela está nessa situação, ela não pagou no prazo de 3 dias, o oficial de justiça então voltou na casa dela, tá? Com uma cópia do mandado para poder fazer a penhora dos bens. Chegou lá na casa da Ana, ele achou uma geladeira, um fogão, uma cama, um sofá, uma televisão, um computador, só coisas simples, só bens que guarneciam a residência da Ana Paula, nenhum bem de valor, nada, não achou nada, nada. Olhou no guarda-roupa da Ana, não viu nada de valor, não tem nada. Ana não tem nada, só tem as coisas que guarnecem a residência dela. Nesse caso, o que o oficial de justiça vai fazer? Ele vai lavrar tudo isso numa certidão, então ele vai dizer que ele compareci na casa da Ana no dia tal, e passei a fazer a penhora dos bens. Não encontrei nenhum bem de valor, encontrei apenas os bens que estão listados abaixo. Uma cama, um guarda-roupa, ele vai listar os bens que ele encontrou na residência da Ana. Vai nomear a Ana como sendo depositária desses bens, tá? Como se fosse feita uma penhora nesses bens, gente, mas na verdade a gente não chega a fazer a penhora dos bens, tá? Ele vai simplesmente dizer que esses bens foram encontrados somente e vai nomear a Ana Paula, que é executada, como sendo depositária desses bens. Aí ele faz essa certidão, ele lavra essa certidão bonitinha, né, dizendo que ele não achou nada, só os bens que estão lá na residência, vai listar os bens que ele achou, isso vai ser juntado no processo e aí o juiz, então, vai dar vista ao exequente para poder se manifestar a respeito dessa certidão. Para que o exequente diligencie se ela tem bens, por exemplo, imóveis, se ela tem outros bens móveis, entende? Que podem ser feitos aí, que podem ser realizadas a penhora. Por que é que o oficial de justiça não vai penhorar aqueles bens que guarnecem a residência do executado? Porque eles são bens impenhoráveis, salvo se ali ele encontrasse algum bem de elevado valor, entende, Magno? Então, como não achou nada, só lista os bens que ele encontrou ali para poder dizer quais foram os bens, né? E aí, nesse caso, nomeia o executado, no caso, né, nomeia a Ana Paula como sendo depositária daqueles bens. Então, ela que fica com a guarda daqueles bens, entende? Mas não chega a se fazer uma penhora. Por quê? Porque não tem jeito de fazer. Essa é uma certidão quase que informativa. Diga. Mas ele faz isso por quê? Para ela não, aí ela não pode vender aqueles bens? Então, ela fica como depositária dos bens? Não, porque na verdade você não tem a penhora, tá? Para poder demonstrar na execução quais bens que a Ana Paula tem dentro da residência dela. Basicamente, mas se ela quiser vender, ela quiser vender, ela pode. Se ela quiser vender qualquer bem daquele que foi listado, ela pode, né? Não, ela é depositária daquele bem. O que acontece? Embora aquele bem não tenha sido penhorado, ele foi listado como um bem que ela possui, entende? Aí eu vou te falar o seguinte: ela pode vender aquele bem? A princípio pode. Por quê? Porque o bem não foi penhorado. É um bem dela. É um bem que não pode ser penhorado, inclusive. Então ela pode fazer a venda do bem? Pode. Mas qual que é a lógica, Jojo? Geralmente, o executado ele não vai vender esse bem. Por quê? Porque é um bem que ele precisa. É um bem que está dentro da residência dele, ele não vai vender. Entende? Qual que seria o sentido dele vender o bem? Normalmente, né, vamos pensar no processo de execução. Geralmente, o que o executado ele quer vender? Bens de valor. Uma televisão velha, vai vender? Se ele tiver em estado de necessidade, ele pode vender? Pode. Esse bem não foi penhorado, entende? Essa questão dessa certidão ser lavrada, gente, é mais para poder trazer transparência ao processo dos bens que o executado tem, tá? E de falar assim, olha, eu estou listando aqui os bens que eu encontrei aqui na sua residência, mas você pode ficar tranquilo que você é o depositário desses bens. Mas esses bens não são penhorados, entende? Eu não posso penhorar. São impenhoráveis. Tá?
Tá bom. Até que haja determinação do juiz, mas aí o que acontece, né? Como que é que ocorre isso? Até que o juiz ele se pronuncie a respeito desses bens, não é recomendável que você faça nenhuma venda, nada disso. E pensando pela lógica, se são bens que não são de elevado valor, são bens que guarnecem, né, os bens que atendem aí a necessidade básica de uma pessoa, são bens que não vão ser vendidos, né? Mas se eventualmente houver a venda de um desses bens, traz alguma consequência, acarreta alguma consequência ao processo? Eu entendo que não. Por quê? Porque não foram penhorados. São bens que são empenhoráveis. Entende? Então é Entendo. mais para Mas poder trazer transparência. e aí vai que acontece algum, sei lá, o oficial tem que voltar na residência, aí ele Uhum. volta com aquela listagem de bens, Isso. aí se porventura, um exemplo, a Ana vende a televisão, né? Ela Uhum. precisou de dinheiro e vende. Aí pode acarretar um problema para ela, Na né? verdade, o que vai acontecer é que o oficial de justiça vai certificar que a televisão foi vendida. Mas vamos lá, como a televisão não foi penhorada nem nada, eu não entendo que isso configura qualquer fraude. Que isso Entendi. configure qualquer fraude. Por quê? Porque a televisão já seria impenhorável. Então, ela não Uhum. poderia ser penhorada naquele processo. Então, não vai acarretar fraude à execução, muito menos alienação de bem penhorado. A Ana Entendi. já é insolvente, entende? Então, Uhum. assim, na verdade, isso pode trazer, não vai trazer nenhuma implicação em relação à fraude, tá? O que pode acarretar é, por exemplo, um juiz chamar as partes para uma audiência e advertir, falar assim, olha, você vendeu a televisão, você era depositário da televisão, mas não tem nada além do que isso. Ele pode, no máximo, chamar a atenção do executado por conta disso, mas não pode fazer muita coisa, gente, porque vocês têm, né? Vamos pensar. O bem ela é penhorável. Então, assim, se ela vendeu o bem que ela é depositária, naquela situação são bens dela, só foram listados ali e tudo, vai trazer algum tipo de consequência em relação à fraude? Não. E aí, gente, o que a gente tem que prestar atenção? O juiz, ele lista esses, né, o oficial de justiça, ele lista esses bens e o juiz vai analisar, então, essa decisão. Basicamente, o que o juiz vai dizer é: os bens que foram encontrados na residência são todos impenhoráveis. Neste caso, vista ao exequente para poder se manifestar a respeito da certidão do oficial de justiça. Então, assim, não vai trazer nenhum tipo de consequência maior, tá? Se houver a venda de algum desses bens, não traz nenhuma consequência maior. Se dentre esses bens nós tivéssemos algum bem de valor que tivesse sido já penhorado, tipo, ela tem uma televisão de 20 mil reais. Ok, vamos penhorar a televisão de 20 mil reais? Vamos. Nesse caso, isso pode trazer algum tipo de consequência? Pode. Aí sim, porque a gente está diante de alienação de bem penhorado. De bem penhorado, tá? Fiquei um pouco de dúvida no penhor sem efeito. Tá. A questão da penhora sem efeito, aí até aqui, beleza? Magna, você entendeu? Jojo também entendeu? Ô, Nesse professora, caso, a Ana fica Peraí. sem Deixa eu só... Quem tá falando? Magna? é a Cris. Oi, isso. Cris. Deixa eu só perguntar. Magna, tá ok? Magna? Deve estar. Cris, fala. Que eu volto na Então vai. sua. O fiador, ele pode ter os bens penhorados também? Mesma questão aqui. A única coisa que... Porque o que acontece, gente? O fiador, ele vai ter... Ele é fiador por conta de renda ou por conta de patrimônio, né? Por conta de bens imóveis. A questão da impenhorabilidade dos bens ali, ó, que são listados, vale para o fiador também. Por quê? Porque a questão da fiança, geralmente a pessoa ela é fiadora porque ela tem um bem imóvel. Aí o bem imóvel, que seria um bem que é o bem de família, ser até o bem de família dela, pode ser penhorado? Pode. Mas essa questão relativa a só encontrar bens que guarnecem a residência e tudo, isso vale para o fiador também. Mas tem que pensar o seguinte: se a pessoa é fiadora da outra, é porque ela tem bem imóvel. Então, você não vai nem chegar, o oficial de justiça não vai nem chegar a fazer esse tipo de diligência, entendeu, Cris? Ele não vai lá na residência do fiador e falar assim, deixa eu ver o que tem aqui dentro da sua casa. Não, por quê? Porque ele já deu o bem em garantia, entende? Então, eu vou direto no bem imóvel. Entendi. Então, ele não vai chegar a fazer essa diligência. Isso não faz nenhuma diferença para o fiador. Tá? Entendi. Beleza? Tá bom, professora. Beleza. Agora é a Jojo. Fala, Jojo.
Magna, você quer falar? Você abriu o microfone. Quero sim. Diga. Quero sim. Ô, professora, nesse caso da Ana, ela fica isenta da dívida? Não. Gente, isenção da dívida, tipo, não acontece, né? O que vai acontecer é o seguinte, a Ana deve, mas ela não tem bens. Então, o que vai acontecer? Muito provavelmente já houve o protesto. Já houve. O nome dela já está incluído no cadastro de proteção ao crédito? Já está. Vai ficar lá enquanto durar o processo. Aí, o que é que acontece? A gente vai chegar nisso um pouco mais adiante, mas deixa eu só explicar para que vocês, né, entendam o que acontece nessa situação. Se a pessoa deve, gente, não acha nada no nome dela, nada, fez diligência, não achou nada no nome da pessoa, o que é que vai acontecer, gente? O juiz, né, ele vai, então, suspender o processo por 1 ano. E aí, o prazo prescricional também fica suspenso, tá? O processo, então, fica suspenso durante 1 ano. Aí, passou o prazo de 1 ano, o processo, ele volta. Ele é reativado. E aí, o juiz, então, intima o exequente para poder se manifestar a respeito de bens passíveis de penhora do executado. Se nesse caso, gente, né, o exequente, que seria o Wesley, não conseguir encontrar nada no nome da Ana, aí eu vou ter o arquivamento provisório desse processo e aí vai começar a contar o prazo da prescrição intercorrente. Ou seja, eu vou verificar qual que é a natureza da obrigação. Lá no artigo 205 e 206 do Código Civil estão os prazos prescricionais. Vamos supor que o prazo prescricional seja de 5 anos. Aí começa a contar o prazo prescricional. Aí, se não encontrar nada, tá? Depois do prazo de 5 anos, haverá a prescrição. E aí não tem jeito de cobrar mais a Ana Paula. Entendeu, Magna? Então, tipo assim, ela não fica isenta da dívida. Não, não fica. Mas vai acontecer isso, né? Do processo ser suspenso por 1 ano, ficar suspenso também o prazo prescricional, depois ele voltar. Se não achar nada no nome dela, aí, nesse caso, vai começar a contar a prescrição intercorrente. Qual que vai ser o prazo da prescrição intercorrente? Depende da natureza da obrigação. Para eu saber quais são os prazos prescricionais, eu tenho que ir lá no artigo 205 e 206 do Código Civil. Todos os prazos prescricionais estão no artigo 205 e 206. Entendeu? Aí começa a contar a prescrição. Entendeu, Magna? Entendi, professora. Muito obrigada, tá? De nada. Agora, Jojo. O professor, meu é só um pouquinho de dúvida na penhora sem efeito, essa questão aí, custas e tal. Vamos lá, então. Se, por exemplo, né, eu tenho uma dívida, uma execução, igual eu dei um exemplo para vocês, de 1 milhão, tá? O valor das custas dessa execução tá hoje no importe de 100 mil reais. Aí foram feitas diligências a respeito de bens passíveis de penhora e eu achei um carro só da Jaqueline no valor de 70 mil reais. Só achei isso, não tem mais nada. Ela não tem dinheiro, ela não tem imóvel, ela não tem mais nada. Ela só tem esse carro de 70 mil reais, tá? Eu vou penhorar esse carro? Não. Por quê? Não será levada a efeito a penhora se ficar comprovado, gente, que o bem penhorado ele vai servir somente para o pagamento das custas, ou seja, que o bem penhorado ele vai ser totalmente absorvido pelas custas do processo de execução. Então, se por um acaso, gente, o bem que eu encontrar pagar só custas da execução, essa penhora ela não vai ser levada adiante. Então, para que eu possa, né, de fato, aí ter a concretização da penhora, o bem que foi encontrado tem que ser suficiente, gente. Aquele bem que foi encontrado para penhora tem que ser suficiente para poder pagar as custas, mais pelo menos uma parte do valor da dívida principal. Entende? Então, se ela achasse, se as custas estão no importe de 100 mil reais, se eu achasse 150 mil reais de bens no nome da Jaque, esses bens poderiam ser penhorados? Sim. Por quê? Porque eu pagaria as custas mais uma porcentagemzinha ali, mais 50 mil reais de dívida. Ah, mas e se só achasse 100 mil reais de bem? O valor que foi achado, o bem que foi achado, ele vai servir só para poder pagar as custas do processo? Nada mais? Sim. Então, essa penhora não vai ser levada adiante. Entendeu, Jojo? Por estrita redação da lei.
Eu estou seguindo basicamente o artigo 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados vai ser totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Então, gente, se pagar só as custas da execução e não pagar mais nada da dívida, não pagar nada da dívida, eu não vou levar essa penhora a efeito. Eu não vou continuar com essa penhora. Por quê? Porque ela vai ser inócua, gente. Vai pagar só custas do processo. Entende? Então a pessoa vai perder o bem dela e vai pagar só custas. Não vai pagar nem um pedacinho da dívida. Entendeu, Jojo? Então também tem que ser um valor relevante. Por exemplo, se achar um carro de 105 mil, também provavelmente eles não vão penhorar, né? Pode. Por quê? Porque ele vai ser absorvido, vamos lá, né? Eu posso penhorar? Posso. Por que que eu posso levar a efeito essa penhora? Porque as custas, elas estão no importe de 100 mil, tá? Uhum. E eu, hipoteticamente, pelo menos, eu poderia ali, né? Isso em tese, tá? Eu poderia pagar pelo menos 5 mil reais da dívida principal. Agora, se, né, gente, a gente verificar, é claro, né, que cada caso é um caso e tudo, mas se a gente verificar que o bem que foi penhorado vai servir só para poder pagar as custas, não vai ser levado a efeito. Nessa situação, Jojo, se a gente tivesse falando em tese, é possível fazer essa penhora desses 105 mil reais, desse bem de 105 mil reais? Em tese, sim. Na prática, essa penhora seria levada a efeito? Muito provavelmente não. Por quê? Porque se a gente for levar em consideração que esse bem de 105 mil vai passar por 2 leilões, pelo primeiro leilão, pelo valor de avaliação do bem, em que pode haver arrematação do bem ou não, e a gente vai ter um segundo leilão, é um valor que está muito justo com as custas, entende? Então, na prática, muito provavelmente, essa penhora não seria levada adiante. Na prática, tá? Muito provavelmente, a gente não teria aí essa penhora sendo levada adiante. Eu teria que ter pelo menos, assim, uma margenzinha, né? Para que houvesse o pagamento das custas, mais pelo menos uma parte do principal da dívida. É porque geralmente quando vai a penhora, às vezes não é o valor que realmente vale o bem, né? Na verdade, assim, né? Carro, essas coisas, é mais fácil porque o oficial de justiça, que é o oficial de justiça avaliador, ele que faz a avaliação dos bens em regra, ele consulta a tabela FIP. Então, ele sabe qual que é o valor ali daquele bem. Né? Ele sabe aproximadamente qual que é o valor do bem. Ele consulta a tabela FIP. Quando a gente tem outros bens que a gente não tem essa estimativa, essa tabela, que é um pouco mais complexo. Beleza? Mas aqui, por exemplo, o carro custa 150 mil na tabela FIP. Mas quando vai lá para o leilão, ele sai por 100 mil. E aí? Aí que a penhora vai ser levada a efeito, porque ele, em tese, pelo menos, ele tem um valor mais alto do que as custas do bem. Ah, tá. Não, e se for 90 mil, por exemplo? E aí? Aí não. Ah, não. Mas aí tá. A gente vai partir do valor de avaliação do bem, Jojo. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Nós não vamos pensar, não, esse bem, ele pode ser arrematado por 90 mil e tudo. Não, porque aí a avaliação é 150 mil. Percebe a diferença? Olha só, 105 mil é um valor muito justo. É um valor muito justo. Agora, 150 mil já não é um valor tão justo assim, com relação à questão do pagamento das custas e do principal. Então, hipoteticamente, pelo menos, seria possível a penhora desse bem de 150 mil tranquilamente. O de 105 mil, gente, em tese também é possível, tá? Por quê? Porque em tese ele tem um valor superior ao valor das custas? Sim. Então, se ele tem um valor superior ao valor das custas, eu posso levar a efeito essa penhora. Em tese, pelo menos. Na prática, é claro que isso vai ser dimensionado. 150 mil eu já acho que tem uma margenzinha maior, tá? Mas na prática, isso pode vir a ser questionado também? Sim. Mas em tese é possível. Entendeu, Jojo? Porque pode ser leiloado no valor de só pagar as custas, né? E aí... Então, o que vai acontecer, né? Eu vou ter o primeiro leilão que vai ser em cima do valor de avaliação do bem.
tá? É o valor mínimo. Então, vamos pensar, esse carro, ele está avaliado em R$150 mil. É o mínimo do primeiro leilão, né? Se tiver mais do que isso, ótimo. Olha que lindo. Vamos supor que esse bem, ele seja arrematado por R$200 mil. Olha que coisa maravilhosa. Vai pagar as custas e ainda vai pagar R$100 mil de dívida, entende? Agora, pode acontecer também desse bem ele acabar sendo arrematado só no segundo leilão por R$100 mil? Pode. Mas aí, paciência, né, gente? Paciência, tá? Não ficou evidente que o produto da execução dos bens encontrados vai ser totalmente absorvido pelo pagamento das custas, né? Vocês têm que pensar muito na redação do artigo. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente, escancarado. Nesse caso, gente, é escancarado que não vai ter o pagamento da dívida, de pelo menos parte da dívida? Não. Beleza? Cuidado com os detalhezinhos, né? Isso faz bastante diferença. Beleza, Jojo? Joelma? Beleza. Então tá bom. Beleza. Queridos, vocês têm mais alguma dúvida? Bom, então eu vou encerrar, né, assim, a aula, porque a gente já está nos últimos 3 minutos. E aí a matéria que seria para hoje, é bom que a gente também terminou a matéria e tudo, a gente começa na próxima aula, tá? Que é a parte ali relativa à penhora de bens, requisito do auto ou termo de penhora, depósito de bens penhorados. É uma matéria bem tranquila, tá, gente? Então, eu vou deixar ela, né, para a próxima aula, e aí eu já coloco também uma parte da próxima, porque aí a gente consegue ir levando adiante a nossa matéria, tá? Alguma dúvida, queridos? Tranquilo? Bom, então, como eu falei para vocês, muito provavelmente eu corrijo a prova de vocês ou amanhã ou durante o final de semana, mais seguramente durante o final de semana, tá? Não fiquem ansiosos, nervosos, vai dar tudo certo, né? E dá tempo também de vocês estudarem. Para quem eventualmente precisar de fazer a suplementar, dá tempo de vocês estudarem também. Como eu falei para vocês, a avaliação suplementar ela não é a mesma matéria, né, gente? Da avaliação inicial, ela vai seguir um pouquinho mais adiante, tá? Então já entra em execução em espécie e tudo, até a matéria do dia 14, tá? Até a matéria do dia 14 é a matéria que cai na suplementar. Então, a matéria que nós estamos, na verdade, finalizando hoje, cai na suplementar, tá? A matéria do dia 28, né, que seria a matéria que eu ministraria hoje, mas como a gente estava com algumas matérias pendentes por causa do simulado e tudo, né, a gente não chegou a iniciar a matéria de hoje, ela não cai, tá? A matéria do dia 28 não cai, só cai até a matéria que foi dada até o dia 14 de maio. Tudo até o dia 14 de maio, tá? Deixa eu verificar aqui para vocês qual que é a matéria, e aí eu já falo, né, até qual artigo que é, fica mais fácil. Do dia 14 do 5. Vai até o artigo 836, tá? Deixa eu conferir aqui se é isso mesmo. Até o artigo 836, tá? Tudo que eu dei até o artigo 836. Já cai bastante coisa. Né, queridos? Imagino que né, vão ser poucas as pessoas que eventualmente precisarem de fazer a suplementar, mas se precisar, tá? Matéria toda que foi dada até o artigo 836. Ok, meus queridos? Beleza? Bom, então mais uma vez foi um prazer. Tava com saudade de vocês, né? Que a gente não se encontrou por causa das provas. Tá? Um beijo enorme para vocês, um ótimo final de semana. Estudem, ok? Anotem as dúvidas de vocês, deem uma olhada lá no fórum de discussão já, montem os grupos de vocês, qualquer coisa estou à disposição. Tá bom, queridos? Beijo enorme para vocês, fiquem com Deus. Beijo. Beijo.